Oi, gente, voltando. Desculpa para quem eu tive que derrubar, mas eu não estava conseguindo ouvir a Sheila, então não estava rolando, eu não conseguia estabelecer uma comunicação. Então agora eu vou esperar o pessoal conectar de novo, a Sheila voltar para chamar ela aqui e a gente vai começar tudo de novo. Agora vamos ver se a tecnologia ajuda, né? Um pouco. Vamos esperar aqui o pessoal voltar. Uma pena que isso tenha acontecido, viu? E outra, hoje a tecnologia tá contra mim mesmo, porque até o ring light parou de funcionar. Então, se no meio do caminho eu virar um morceguinho, não se assustem. É porque tá com a luz apagada. Se a Sheila consegue voltar agora. Ah, agora sim! Agora a gente vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que contextualizar de novo. Não tem Mas tudo bem, problema. dá pra fazer um wrap-up aí. Vamos lá. Me conta, babados. Então, vamos lá. Desde o começo. Estudos, né? Então, comecei na publicidade, aí Aham. comecei a trabalhar no banco para pagar a faculdade. Afinal de contas, a grana tinha que vir de algum lugar. E Uhum. no momento que a publicidade ia me chamar de vez para mergulhar naquele mercado, no dia que pedi a conta, fui promovida. Aí peguei e falei, meu, agora Adoro. vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui, vou ter que ficar. Passou os anos, aí eu mudei de banco e tudo mais, saí do interior, na verdade, porque eu morava em Iguaçu, na verdade no Cipó, porque eu sou uma cipoense de coração. E aí, Você vê que a menina é do interior, interior mesmo. mesmo. É. E aí fui para São Paulo para trabalhar, para estudar e tudo mais, né? E aí as coisas são diferentes, as pessoas te cobram, né? Um mercado mais bem mais competitivo, né? Cobravam. Uhum. Ah, você não fez economia? Você não fez administração? Você não fez contabilidade? Não, não fiz isso. Tipo, Eu qual o fui problema? feliz, eu fiz publicidade. E fiz porque eu quis, ninguém mandou. É, tipo isso. E, e assim, e aí eu peguei e fiquei lá, trabalhando, e chegou um momento que eu falei, não, peraí, eu não vou mais escutar esse tipo de comentário. E aí eu fui Uhum. estudar, fui fazer uma pós, aí fiz pós de mercado de capitais e câmbio. Então, peraí, deixa eu E fazer uma claquete para quem tá vendo essa live depois e contextualizar a galera que a gente teve que derrubar a outra live por uma questão técnica, porque eu não estava conseguindo estabelecer conexões. Mas eu e a Sheila, a gente se conheceu num lugar mega inusitado. A gente frequentava o mesmo salão e a gente fazia a unha todo sábado. Todo sábado? Era todo sábado à tarde. E naqueles momentos a gente trocava ideia sobre basicamente tudo na vida, de trocas de emprego a problemas de relacionamento, naquele ambiente assim mega seguro e com umas realidades até similares, assim, de pessoas que tinham saído das suas casas, ido para São Paulo, enfrentado um mercado mega competitivo, muito masculino, e também com as dificuldades de não ter uma família assim mega abastada por trás para poder segurar as pontas para a gente poder ir só estudar. Então a gente também tinha que trabalhar necessidade para poder real, se bancar. Pois é. entendeu? E Sheila é uma pessoa, bicho, que além de ser publicitária, ela trabalhou no banco, fez essa pós-mercado de capitais e ainda caiu de paraquedas, que ela vai também contar como, não foi tão de paraquedas, mas no direito. O que quer dizer que algumas as dicas que ela vai dar aqui e que a gente vai conseguir trazer coisas muito práticas para esse período de adaptação para uma nova realidade do mercado, não tem só aquela visão do juridiquês, porque ela tem um contexto de negócios e ela também tem um contexto de comunicação e captação de clientes. Então, eu acho que aí a gente deixa de ter aquelas dicas jurídicas que você nunca consegue nem entender o que os caras estão falando, para dicas muito mais adequadas, plausíveis e implementáveis. Então, eu agradeci mega que ela topou esse convite sem vergonha. E eu precisava contextualizar, porque eu sei que tem gente que não viu o primeiro vídeo e que perdeu o comecinho dessa live. Mas E se vamos lá, desculpa pergunta, te né? interromper. Da onde foi feita essa conexão, né? Brasília-São Paulo, né?
Da onde que foi essa conexão? Então foi disso. Então, ó, quando o nego fala que não acredita que dá para fazer negócio em qualquer lugar, se prepara para ver essa, cara. Porque aqui nasceu do salão. Então, a sua ida no supermercado pode ser uma conexão que vira um relacionamento que pode impactar na sua vida depois. Então, se liga. Ainda nesse gancho, uma das coisas que mudou a minha vida foi, assim, tratar pessoas iguais. E com educação e com respeito, independente de qualquer pessoa. Então, assim, trabalhava no banco X, né? Vamos evitar, assim, comentários, né? Trabalhava no banco X e eu saí do banco. E eu tomava café da manhã todos os dias com um senhor. E a nossa afinidade é que eu gosto de futebol, ele também. Eu sou São Paulina e ele é corintiano. E São Paulina! Então, todos os dias a gente via o final do jornal que fala de futebol e eu ficava zoando ele e ele me zoava. Sabe quem ele? Eu não sabia o nome dele. Sabe quem ele era? Diretor comercial estatutário do banco do lado do que eu trabalhava. E ele me contratou imediatamente quando eu saí do outro banco. Tá vendo? Tá vendo? É isso, cara. A gente tem falado muito nessas últimas conversas a importância da conexão virar um relacionamento, independente de qual nível dele, porque alguns são mais profundos, mais intensos, mais constantes, mas relacionamento tem esse lance da transparência, porque aí você encontra alguma coisa em comum que é real e ela permanece, né, independente do tempo. E eu acho que essa história da pandemia do coronavírus está fazendo a gente se tocar da importância disso, porque a gente já não pode mais ter aquele contato, né, físico. Mas a conexão e o relacionamento, ele pode ser mantido e deve ser mantido e aproveitar esse tempo para a gente trabalhar mais em ser humano, né? Exatamente. Então, assim, aí fui trabalhando nesse banco, enfim, era um banco, não era um banco de varejo, era um banco de atacado. Então, mudou completamente. Então, vamos falar de captação de cliente. Quando você trabalha no banco de varejo, o cliente entra e procura o banco para abrir conta. Quando você trabalha no banco de atacado, você vai atrás do cliente de acordo com o perfil da instituição que você trabalha. Sim. Então, aí já tem que trocar a chave. Porque ninguém vai bater lá naquela porta. Então, então você começa a ter essa adaptação e essa mudança de cultura e de posicionamento. Então, você deixa de ser aquela pessoa receptora para ser aquela pessoa que vai buscar o cliente para você naquele perfil. Você vira hunter, né? Vira hunter. Se não vira, morre. Entendeu? Não tem como. Aí, peguei. Quando chegou em 2008, eu estava já em outro banco. E os bônus dos gerentes de conta, tudo virou pó. Da noite pro dia. Crise, né? Bem. Crise total. Gente que vendeu casa, que aplicou dinheiro na bolsa. Eu lembro de um amigo meu que ele falou assim, eu tinha um apartamento, agora só sobrou a cadeira da varanda. Acabou tudo. E aquilo Lembro bem dessa época, foi foda. Foi. E aí a cabeça começou. Falei, esse mercado vai acabar, vai ficar difícil para ganhar dinheiro. E eu tinha uma coisa na minha cabeça: gerente comercial vive de comissão, não vive de salário. Então, como é que vai ser? E eu comecei a pensar em montar um negócio. E aí, a primeiro momento, eu pensei em montar um negócio com uma amiga minha que está aqui na live, que é a Elizabeth. Oiê! E ela pegou. E só que a Elizabeth ficou grávida e quando você tem um filho, muda as coisas. E eu comecei a pensar como é que eu ia mudar isso, né? Como é que eu ia criar uma nova possibilidade para mim. E eu comecei a estudar carreiras que dependessem mais do meu esforço pessoal, né? Então, aí dentro das várias, né, possibilidades, eu resolvi por conta, inclusive, que nesse banco onde eu estava, foi criado um mesão de recuperação e reestruturação de crédito. E eu descobri... logo na sequência da crise, né, inclusive. Que o banco faz assim, né? Ele dá o dinheiro quando vem a crise, ele faz assim, ó, volta aqui. E eu percebi o seguinte, que as pessoas, que no mercado, no geral, existe, as pessoas sabem dar o dinheiro, mas não sabem gerenciar o seu retorno para o banco. E foi um aprendizado extremamente dolorido. Eu presenciei tragédias, né? Teve gerente que
se matou, porque por causa de bolsa, teve cliente que se matou. E é uma preocupação muito grande de quem viveu essa época, de que isso volte a acontecer por conta da instabilidade emocional e que a gente nem acabou de sair de uma crise, de uma recessão. Então, por isso que eu entendo o desespero das pessoas de não sei o que fazer, não sei como lidar com algumas coisas. Então, esse foi meu primeiro contato com as empresas em crise, né? Assim, numa linha de frente. E assim, e é muito dolorido. Porque nessa hora falta bom senso, nessa hora falta, às vezes, do próprio empresário um entendimento muito profundo do negócio dele. Sim. Porque ele começa a delegar, e aí, quando ele chega na mesa de negociação, ele simplesmente ele perde algumas coisas do negócio dele e que faz total diferença na hora que você vai negociar. Então, assim, se serve dica, primeira dica, antes de negociar, é olhar para dentro da empresa, olhar para o seu negócio, saber da sua sazonalidade, saber das características específicas do mercado que você está inserido, porque isso vai te ajudar a ter uma boa argumentação e montar um plano ali na frente muito mais interessante e muito mais factível para você prestar conta para aquela pessoa que acreditou em você, seja um banco, seja um investidor, entendeu? E tem mesmo aqueles parceiros que te dão prazo, que, né, que te financiam, que parcelam o passado para pagar no futuro. Então, assim, isso faz uma diferença enorme. E, infelizmente... Sabe o que eu tenho visto, assim, agora, a galera no desespero? Aqueles que têm possibilidade de linha de crédito, porque muitos não têm, não conseguem, né, nos bancos privados, assim mesmo. Mas os caras... E assim, até com os empréstimos públicos, tá? O nego pega o dinheiro, não sabe como vai aplicar esse dinheiro e fala assim, não, eu só começo a pagar daqui a 2 anos. Daí, daqui a 2 anos eu penso como eu vou fazer isso. Não consegue ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ou então, quando vai olhar para o dinheiro, isso também não é raro, tá? E eu estou falando isso de empresas, não são empresas que faturam 5, 10 mil por mês, não. Estou falando de gente que fatura 100, 200, 300 mil, que muitas vezes não sabe, por exemplo, qual é a linha de produto ou serviço que tem a maior margem. Não sabe de onde vem o dinheiro, sabe que o dinheiro entra, mas não sabe de onde, não sabe quando ele entra, não tem esse controle e, cara, não precisa ter uma formação financeira para isso, não precisa ter um puta sistema para isso, você consegue fazer isso com um pouco de boa vontade no Excel, sabe? Não, e ter um com pouquinho conta mais de mais trabalho para classificar as coisas. Você compara com conta de mais e menos. Por quanto eu comprei? Quanto eu gastei para beneficiar? Por quanto eu vendi? É conta de mais e menos. Entendeu? Isso. Não existe uma sofisticação em cima disso. É isso, é isso. Existe escala, entendeu? Eu produzo 1 e eu produzo 1 milhão. Então existe escala, mas a conta é a mesma. E isso você pode levar para a empresa que faz fatura milhões. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Eu até tenho um amigo meu que está aqui, que é o Joel, que inclusive é meu chefe, inclusive foi meu gerente. E a gente falava assim, a empresa vai, pega dinheiro novo para cuidar de dívida velha. Por quê? Porque ele não negocia a dívida velha. Então, o que ele faz? Ele entra num ciclo vicioso. Então, assim, eu pego o dinheiro, gasto dinheiro, pego o dinheiro de novo para pagar aquele dinheiro que eu já gastei, e ele vai rodando, e ele vai rodando. Quando alguém trava essa engrenagem, aí começa... Lascou. Eu digo, começa a desgraceira toda. Que daí, assim... Não, eu tenho visto algumas empresas, inclusive de amigos, que assim, eu já usei todo o crédito do cartão de crédito, eu já entrei no cheque especial, eu já antecipei todas as vendas que eu tinha parceladas e agora eu tô tomando um empréstimo. E a gente não tá nem no segundo mês da crise, né? Do isolamento, né? Na verdade. Aí a pergunta que eu faço para essa pessoa: você já pensou em renegociar o seu passado e trazer ele para a sua realidade do presente? Gente, é cortar na carne. Não tem outra alternativa. Você vai ter que cortar custo, você vai ter que pegar o seu faturamento. Eu zerei meu faturamento. Não tem problema que você tenha zerado. O mundo não acabou. Então você vai traçar o seu planejamento através da onde? Do seu pior cenário.
Entendeu? Então, assim, então, e aí, respeitando, ó, vamos, um exemplo. Você pega, vamos pegar empresas de cosmético, tipo o Boticário, essas coisas, apesar, só para ter uma ideia. Dia das Mães tá aqui, tá batendo na porta, ó, 30 dias pro Dia das Mães. Não é um período de sazonalidade alta para esse tipo de empresa? Então, assim, então eu vou negociar. Então, eu vou falar para a pessoa assim, então, como que eu negociaria? Como é que eu sugeriria para essas pessoas fazerem isso? Eu vou pegar o meu período de sazonalidade alta e vou diluir ele em cima dos picos que eu tenho no decorrer do ano. E vou propor para os meus clientes um fluxo irregular de pagamento e talvez até com uma carência intercalada. Ah, mas nem todo mundo entende. Eu concordo com você, mas se todo mundo não entende e nem você souber explicar o seu negócio, quem é que vai saber? Agora, traduzindo aqui para os termos chulos do português, Juliana, tu vai fazer o seguinte: você pega lá a sua dívida, para quem você está devendo, vai pegar o mês que você vende mais e vai chamar uma proposta para o cara assim, tipo, proposta indecente. Eu devo, não nego, pago quando e como eu puder. O que quer dizer que nesse mês eu tenho uma venda maior, eu consigo te pagar X. Aí depois eu entro em 2, 3 meses muito ruins, que eu não consigo te pagar, e aí lá no quarto mês eu te pago X mais 2. E assim você faz uma proposta indecente, porque pelo menos você mostra também boa fé na negociação, certo? Bingo! A pessoa, você tem que dar a cara para bater. Você tem que mostrar para a pessoa e mostrar os seus números e não mostrar que isso foi criado. Porque assim, a sazonalidade do seu negócio não nasceu agora. Ai, coronavírus. Não. Ela já nasceu com o seu negócio. Então, quando você pega o seu histórico de faturamento e você mostra para a pessoa, fala, olha, o meu negócio ele tem uma característica muito peculiar. Então, assim, eu tenho pico de sazonalidade, né, alta e baixa. Então, no mês que eu vendo muito mais, eu tenho como te pagar uma parcela maior. No mês que eu não tenho esse pico, eu posso te pagar um valorzinho menor, mas eu vou te pagando com uma certa regularidade. Você traz uma tranquilidade para o seu credor e você não estrangula o seu negócio. Então, isso é muito interessante para você poder conhecer e fazer esse exercício, né? Esse exercício de, olha... E outra, é possível conseguir descobrir a sua sazonalidade mesmo nunca tendo anotado uma linha de dado. Sabe o que você faz? Vai lá no seu extrato bancário e separa o seu extrato bancário em tudo que está azulzinho e tudo que está vermelhinho. O mês que tiver o azulzinho maior, provavelmente é o seu mês de maior venda, portanto que você tem mais sazonalidade. Então, assim, isso explicando assim para a galera que realmente não tem absolutamente conhecimento nenhum de nada. E perceba que a Sheila não veio aqui com aquele discurso de advogado que é de judicializar tudo. Não precisa. Bom senso, negociação. Você não precisa ir direto pro pau, entendeu? Não, é a última instância. É a última instância em todos os... Sabe por quê? Porque, assim, primeiro, às vezes a gente não tem muitos fornecedores de determinado produto. Então, assim, você vai pro pau com o seu principal fornecedor, como é que seu negócio vai viver ali na frente? Sem esse fornecedor. Porque se você sair do fornecedor principal, você vai ter que ir para o atravessador. Só aí você já tem um aumento de custo, porque ninguém vai trabalhar de graça. Então, exatamente. Assim, então, tem que ter esse diálogo, tem que dar a cara para bater. E tem que exercitar, sabe o quê? Garganta, gente. Garganta. Agora não é mais sola de sapato porque a gente não pode sair, né? Então agora é dedo para ligar, não é e-mail, é ligar e gogó. E gogó, mas gogó com consistência. Não é para contar a história da carochinha. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo essa semana. Eu presto serviço para uma empresa que faz locação de empilhadeira. E o cara tinha umas 4 empilhadeiras locadas. E aí o cara mandou um e-mail enorme falando que ele estava completamente parado, que ele queria que zerasse a locação dele e que tipo assim, sabe, assim, a minha empresa praticamente quebrou.
E aí, só que eles esqueceram um detalhe. Todas as máquinas, todas as empilhadeiras têm um negocinho chamado orímetro, que mostra o quanto que a máquina trabalhou. Tinha máquina que trabalhou quase o Aham. dobro de horas. Então ele ficou dando voltinha no pátio com a minha máquina. Então ele me contratou 2 Que horas. feio! Que feio, ele contratou 200 horas no mês e tinha máquina com 320 horas, com 240 horas. Então eu falei, peraí. Olha, eu tive que verificar o orímetro para fazer o fechamento da sua alocação e a gente viu que a sua empresa não parou, pelo contrário. A sua produção, ela deu um aumento, inclusive, de utilização. Então faz o seguinte, para você falar que eu não te ajudei, eu não vou cobrar essas horas excedentes, mas o aluguel vai permanecer no mesmo valor. Olha só que Aí, chato. pronto. Que Sabe, tapa, que tapa de luva de pelica, né? Aí, mas que nessas horas é bom também entender o seguinte: tem um ditado que fala: não se bate em cachorro morto. Nessas oportunidades de mercado, assim, nesses cenários, eu acho que vale para os dois lados. Não adianta você querer negociar com uma mentira, mas também você, enquanto o que está recebendo essa mentira, você também não precisa dar mais porrada em quem está tendo em quem achou que esse era o melhor caminho, entendeu? É tipo, nessas horas, um tapa com luva de pelica dessa forma, deixa o recado dado e, ao mesmo tempo, mantém os seus valores, a sua dignidade, o teu posicionamento enquanto profissional. Espera aí que eu vou ter que pegar uma luz aqui, porque eu tô virando um morcego. Daqui a pouco você não me vê. Calma aí. ah, A pessoa é louca, né? Sai no meio da live e é isso aí. Vamos ver se melhorou. Aê, estamos ó. jogando no Pelo menos eu improviso, comecei a gente. aparecer. Não. Foi lá, Então, gente. Ring light queimou, cara. Fazer o quê? Mas, Sheila, agora vamos falar de um assunto que eu acho que vai ser... já vem sido um objeto de discussão há algum tempo, principalmente porque aqui no Brasil a gente tem essas relações de trabalho regidas pelo regime CLTista, muito diferente de vários outros mercados. Um regime que também está muito baseado numa questão hierarquizada de gestão e que, no cenário que a gente vive hoje, e assim, a gente já sabe que essa história do trabalho remoto começou antes e que a pandemia e, né, o isolamento, o distanciamento social meio que deu um botão de turbo aí para a galera conseguir começar a trabalhar de casa, e isso impacta, claro, tudo. vários dos indicadores lá, né, das regras da CLT, e que também vão impactar nessas relações de trabalho. E algumas pessoas também vão ter que começar a empreender por necessidade, para fazer complementação de renda e etc. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais assim, como você acha o que você acha que vai acontecer nesses contratos de relação de trabalho CLTista, o que os empresários que têm hoje essa galera no banco de colaboradores com esse tipo de regime podem fazer para poder manter essa galera lá e também diminuir os seus riscos e custos. E também das empresas que têm hoje regimes, né, de pejotização, mas que mantém a galera meio que num regime de trabalho CLTista, mas pagando como PJ, tem de riscos e como se adaptar para poder também trabalhar de forma legalizada. Então, vamos lá. Eu não sou tão atuante na área trabalhista. Na verdade, eu faço praticamente quase nada. Mas é uma realidade que está do meu lado e, inclusive, na minha vida, né? Porque eu presto serviço, eu sou PJ. Então, isso é uma coisa que está realmente muito latente. Então, vamos lá. Então, a gente tem um ciclo muito grande nesse assunto, né? Então, assim, no primeiro momento, os empresários, alguns suspenderam o trabalho, outros, né, já demitiram. E assim, a pejotização sempre existiu e vai continuar a existir. O que muda, na verdade, são as relações. Como que ele se relaciona e como que a empresa se relaciona com ele. Se a pessoa vai lá, demite o funcionário, depois contrata ele como PJ, ou já contrata como PJ e trata ele como seletista, um aviso, você está criando um passivo. É uma questão de tempo.
dessa pessoa, porque daí você vai conhecer essa pessoa e o caráter dela no dia que você rescindir esse contrato de trabalho e ela for lá na rua. E se você realmente não soube tratar esse prestador de serviço como prestador de serviço, você está criando um passivo. Então esse é um ponto que é crucial, que muitos empresários ainda não tiveram noção disso, criam esse tipo de passivo e vão carregando. Então essa é uma situação. Outro ponto também é a pessoa que do momento, de um momento para o outro, vira PJ e assim, e não tem educação financeira para poder se manter como se mantinha como seletista. Então, assim, porque você não tem mais fundo de garantia, você não tem mais INSS pago pela empresa, você não tem mais férias, você não tem mais 13º, você não tem mais aquele 1/3, você não tem aquela multa maravilhosa de 40%. Então, assim, então você tem que cuidar de você. Então primeira coisa... Você tem que entender que você virou uma empresa, né? E que aquilo ali não é para receber um salário. Exatamente. Então você vai lá e você tem que acreditar na qualidade do seu trabalho. Porque se você for bom, você vai ficar. Se você não for bom, você vai embora com a mão na frente e outra atrás, porque essa é a regra do jogo do prestador de serviço. Não tem outro. Você contratou uma faxineira para ir na sua casa um dia, ela não limpou bem a casa, o que você vai contratar ela de novo? A regra é essa, é a mesma regra. Então, assim, então a pessoa que vira PJ, a pessoa que vira PJ da noite pro dia, o que ela tem que fazer? Olhar, de novo, fazer aquele exercício, olhar para dentro, verificar o ganho dela, se ela conseguiu nessa negociação embutir várias coisas, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou virar PJ, ele pega o salário da pessoa e transforma em nota, só que a pessoa esquece que a partir dali ela tem imposto para pagar, tem o INSS para pagar, tem tudo isso. Então, ele tem que ter um entendimento do quanto custa você ser PJ, certo? Para que possa fazer o escalonamento de preço. Mas nem todo mundo, nem toda empresa aceita. Concordo, é verdade. Tem muitas empresas que não aceitam. Mas se você não sabe, como é que você vai negociar? Se você não sabe das suas responsabilidades, não tem como. Para com você mesmo, como é que você vai negociar isso? Então é importante sentar com a contabilidade, é importante dar uma olhada e fazer isso. Agora, com relação ao trabalho remoto. Então, assim, não foi comigo, foi uma amiga minha ainda que me ligou para perguntar, tipo, o que você acha? Um cliente dela estava fazendo expansão da empresa dela e entrou a pandemia. Sabe o que ele descobriu? Não precisa expandir. Eu vou trabalhar. Ele transformou a empresa dele num sistema de co-work. Porque ele tinha que ampliar, era um prestador de serviço. Prestador de serviço, quando para você crescer, você precisa de mão de obra. O que aconteceu? Ele desenvolveu um sistema rotativo para os funcionários. Então, tem dia que você vai para a empresa e tem dia que você fica em casa. Então, eu não preciso alugar uma sede maior, eu não preciso contratar uma banda larga mais potente, eu não preciso contratar novos números de telefone. Ele remodelou o negócio dele, rescindiu o contrato de locação que ele tinha acabado de fazer e falou, não preciso aumentar o meu custo, eu preciso mudar a minha metodologia de trabalho. E muita gente... Olha, eu vou te falar que isso está pegando não só as pequenas, tá? Mas as grandes empresas já estão trabalhando nisso há muito tempo. Eu estou nesse mercado há 6 anos, tem pelo menos uns 8, 9, que eu já vejo grandes empresas remodelando os seus escritórios, tendo menos estação de trabalho do que a quantidade de profissionais, de colaboradores em folha, exatamente porque uma galera viaja, tipo, para evitar que o cara tenha uma estação de trabalho que ele começa a entulhar coisa, para manter um esquema muito mais colaborativo e multidisciplinar. Eu acho que agora a galera realmente se tocou que não precisa disso. E dinâmico, porque você sabe que você está ali hoje e amanhã é o dia de outra pessoa. Então você tem que resolver as coisas de uma maneira muito mais rápida e você tem que chegar com o negócio pronto para despachar. E não aquela coisa, né? Isso. Que vira e mexe, assim, eu até brincava quando eu trabalhava no banco, que era assim, o cara chega cedo, chega às 8 horas, mas ele começa a trabalhar às 10, porque ele tem que cumprimentar todo mundo, tem que ir na mesa, tem que tomar café da manhã na padaria, tem que... Acabou, gente. Acabou.
Hoje, com as metodologias dessas empresas, você tem que ir lá e mostrar para o que você está ali. Não é lógico, né? Network é super importante, não, mas não é só no trabalho, é na rua, é em qualquer lugar, como a gente falou aqui. Então, a gente tem que realmente desenvolver isso. Então, muitas pessoas estão descobrindo que é muito mais produtivo em casa. E quando vai na empresa, eles também são muito mais produtivos porque são assertivos. Muito mais assertivos, né? Exatamente, nas questões. Então, tem que se adaptar. Eu acredito, e pelo que eu tenho lido de tudo, não parece, me parece que essa não vai ser a nossa única pausa. Entendeu? Porque, de acordo com, né, que a gente está vendo pesquisa, muita gente da área da saúde falando, né? Então, a gente Pelo menos nos próximos 2 anos, né? A gente ainda vai ter alguns momentos de distanciamento, isolamento social, não tem jeito. Então, não é uma coisa para agora. As pessoas têm que entender que as mudanças que a gente está fazendo agora é que a gente está tendo que correr para implementar coisas que já tinham começado e que não vão sair da nossa realidade mesmo. Então, isso é uma coisa, e esse é outro ponto que você falou. Então, assim, muita coisa demorava muito para acontecer, eram reuniões intermináveis. Eu costumava dizer que eu participava de reuniões, parecia que eu estava para decidir a fome do mundo. Porque, assim, se falava de tudo... Não, e que vamos combinar, podia ter sido um e-mail, né? Não, também tem essa. Mas, assim, o que aconteceu? De repente, vou falar português bem claro, quando a água bateu na bunda, aqueles projetos que estavam engavetados e tudo mais aconteceram em 5 minutos. Então, a pergunta que eu faço sempre é: por que não fez antes? Quando a gente faz conta de determinadas coisas, a quantidade de dinheiro que foi jogado fora, que poderia ter sido aplicada em melhorias, em benefícios, simplesmente porque alguns projetos não andavam. Então, por que pode fazer, entre aspas, em 5 minutos que não fez em 1 ano atrás? Então, hoje, foi quarta-feira, eu passei na frente de um restaurante de carne curada, que eu gosto de ir. E o cara, ele vendeu uma padaria, fazer carne curada, abriu um baita de um lugar enorme mesmo, com silo de cerveja artesanal, um forno enorme, e de repente parou tudo. Só que a carne curada não é um bife, né, gente? Ele demora, dependendo do tamanho da carne, demora uma semana para ficar pronto. Então ele tinha um estoque, né, uma câmara frigorífica toda cheia, enorme, e produto perecível. O que aconteceu? Ele não tinha delivery, agora ele tem delivery. Perdeu o estoque. O estoque dele não perde, mas assim, por que ele ficou 2 anos trabalhando sem delivery? Por quê? Né? Ju, agora ficou tudo escuro. Voltou. Então, assim... Voltei? Voltou. Então, assim, por que não tinha delivery antes? Por que o cara, ele estava gastando uma fortuna para desenvolver? Tá procurando alguém para ocupar aquele espacinho e fazer uma receita com o espaço dele e fazer alguma coisa. Então, assim, 2 anos aquele troço lá, aquele lá ficou vazio, sem nada. Agora ele tá procurando alguém, agora tá fazendo aquilo. Então, assim, o que faltou? Né? O que faltou? Então, acho que esse exercício tem que ser feito. Então, é necessidade, né? Bem ou mal, assim... Hoje, se a gente for parar para pensar, né, do tipo de profissional do futuro, não adianta mais você só ter iniciativa, não adianta só você ser persistente, você tem que ser curioso e você tem que conseguir colocar as coisas em prática, porque boas ideias um monte de gente tem. Agora, fazer o negócio rodar mesmo, é isso que eu estou falando, que a gente já não tem mais tanto tempo para se adaptar. Bem ou mal, essa pandemia tem como resultado o fato de que aquelas pessoas que se adaptarem mais rápido, aquelas empresas que se estruturarem mais rápido, provavelmente terão mais chances de sucesso no pós-pandemia, né? Porque já vão estar mais adequados àquela realidade que, obviamente, a gente ainda não sabe qual será, mas que existem indícios muito fortes de que terão alterações substanciais, né? Não só no nosso jeito de consumir, mas o nosso jeito de se divertir, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de desenvolver projetos, de distribuir coisas.
Agora, deixa eu trazer um outro link aqui, aproveitando que você tem também esse know-how, né, da parte financeira mesmo, de análise das empresas, já que você também aí tem como especialidade o direito empresarial, agora é um momento que uma galera vai empreender por necessidade. Então, algumas pessoas vão empreender também na informalidade, que obviamente agora ficou muito perceptível, que foram as primeiras que os mais sofreram com esse período de pandemia, mas tem aqueles que também vão empreender e querem fazer isso do jeito certo. Se eu for falar do mercado de startups, que é um mercado que eu venho acompanhando com um pouco mais de frequência nos últimos tempos, a maior causa de quebra não é falta de grana, é o problema entre os sócios, são contratos sociais mal estruturados, são abordagens precipitadas de um grupo ou de um investidor e formas erradas de negociação. O que você dá de dica para essa galera e o que você dá de dica para a galera que está tendo que dissolver sociedades sem essa questão prévia estruturada? Vamos lá, eu vou começar quando a gente construindo, porque desconstruir é tudo igual. Então, assim, a galera que está montando o negócio, a primeira coisa, gente, eu amo o Google, ele ajuda a gente muito, mas não dá para pegar contrato social padrão, não dá para fazer memorandos de entendimento padrão, não dá para fazer essas coisas sem você ter alguém que conheça o seu negócio e saiba proteger as partes na justa medida. Então, assim, não, porque você tem que, o profissional, quando chega numa situação dessa, porque quando você está montando uma empresa, é um casamento, tá todo mundo apaixonado, tá todo mundo, nossa, eu quero casar, quero ter você para sempre e tudo mais. E, na verdade, a gente sabe que tanto o casamento como a sociedade é difícil pra caramba, gente. É difícil. Tá aí, existem... É uma luta diária aí, ó. Detalhe, eu sou sócia e esposa. E mãe dos filhos ao mesmo tempo. Então, tô ligada do tamanho do risco e do BO que é. Então, assim, primeira coisa, tem que fugir dessa padronagem. E tem que sentar e ter aquele papo reto que a gente sempre fala. É a transparência. Então, assim, olha, eu tô desenvolvendo esse aplicativo aqui, você vem comigo, tá? Eu vou entrar com a ideia, você vai entrar com a grana. E aí, naquele momento, eu falo assim, não, mas a minha ideia vale muito. Quanto vale a minha ideia? Eu não sei. O grande desafio da startup é isso. Quanto vale uma ideia? Então, olha, eu aqui do meu lado vou te falar, enquanto tem ideia, não virou cliente, não tem nada, não vale nada para mim. Então, mas assim, mas a pessoa que tem ideia, você tem que pensar, você sabe disso, meu PIN marketing, meu filho, é maravilhoso, aquilo é incrível. Então, assim, a pessoa tem ideia. Então, as pessoas têm que consensar. Beleza, você tem uma super ideia, mas quem tem a grana sou eu. Então, como é que a gente vai começar esse negócio? Então, é o primeiro embate que tem que ser resolvido. Porque você não pode começar uma sociedade empresária apenas com prestação de serviço. Então, você precisa ter uma valoração daquilo para você poder virar uma sociedade empresária. Então, esse é o primeiro ponto. E assim, é o primeiro pau. Aí já é pau para 3 semanas de discussão. Mas se você não discutir isso nesse momento, é igual a toalha molhada em cima da cama. Vai ficar pior. Entendeu? Então, quando eu falo da galera do poliamor e de relacionamento aberto, eu falo, bicho, se você não definir as regras do jogo antes, a gente não foi treinado para isso, vai dar pau, entendeu? Tipo, vai dar merda. Então, já não é isso os limites antes, mesmo que ele seja uma viagem, né? Sim, exatamente, que o outro não aceita, mas vai fazer um exercício de pensar. Então, esse é o primeiro ponto. Montou a empresa, definiu as formas de trabalho, beleza. A gente vai acelerar essa startup. Então, assim, hoje teve uma mudança na lei, 2 mudanças, na verdade. A gente tem uma lei da Inova, né, que o nome da lei mesmo é Inova, que apoia a startup, e teve uma mudança também numa outra lei complementar que apoia os investidores e cria limites para esses investidores aportarem dinheiro nesse negócio. Né? Então, assim, são leis relativamente novas, mas que trazem uma certa segurança para as pessoas. Então, assim, primeiro, né? Então, vamos lá.
regulamentamos a nossa situação, mesmo que não seja, isso é super importante também. Por exemplo, como eu tive uma ideia agora, eu e a Juliana, a gente quer fazer um negócio agora. Escreve, deixa esse documentado, assina um papelzinho. Neste momento, você vai ter um negócio que a gente chama de sociedade não personificada, sociedade simples. Ela não tem registro, ela não tem personalidade jurídica, mas ela existe e ela pode ser provada por todos os meios de direito admissível. Então, assim, toma cuidado com isso. Então, se não dá para fazer o ótimo, faz o bom. Mas, assim, regulamenta. É o famoso contrato de gaveta. Exatamente, mas que é o mais isso? que teve. Não é um contrato de gaveta, não. É uma sociedade que ela existe mesmo. Ela está regulamentada no Código Civil, só que ela não tem algumas proteções, igual como as outras. Então, por exemplo, ela não tem registro, ela não tem personalidade jurídica, ela é, a gente chama assim, até uma sociedade regular, entendeu? Qual que é a proteção que ela não tem? Ela não tem restrição, por exemplo, o patrimônio dela se confunde com o do sócio, porque não tem limitação, mas depende, eu costumo dizer assim, depende do que você quer, depende do seu momento. Eu não posso falar o que é melhor sem conhecer o momento da pessoa ali. Mas assim, tem essa possibilidade. Então, mundo ideal. Todas as garantias. Então, esse é um ponto. Então, faz exercício com seu sócio, determine as coisas, documente isso, gente, e faça bem feito, porque isso lá na frente vai fazer uma diferença danada, seja na contabilização de tudo que você gastou, para você poder ter o preço correto naquilo, para você poder, para o acelerador entrar nisso, para ele saber com quem que ele está tratando, né? Então, isso também é bacana, a pessoa saber que existe aquela regulamentação, que aquela empresa está séria. Ele sabe, eu não estou emprestando dinheiro para o Joãozinho, eu estou emprestando para a sociedade, papapá, papapá. Isso traz segurança e atrai o investidor. O investidor que necessariamente hoje exige compliance, existe balança auditada, eu particularmente acho que isso é um absurdo para startup, tá? Mas tem gente que viaja na maionese e vem pedir Então, o mínimo de segurança é necessário. Aí você fala, voltei? Então, sumiu, voltou aqui? Então, isso é um ponto importante. Voltou. Então, deu errado, né? Então, para a galera que está começando, essa é a dica. Mesmo que não seja o 100% correto, consulta um advogado para você pelo menos ficar no meio do caminho e ter como organizar isso ao longo do desenvolvimento da sua atividade. Porque, como você falou, não tem cliente, não tem investidor, você não tem nada, cara, você vai abrir uma empresa, contratar uma contabilidade, fazer isso, gastar dinheiro com aquilo outro, para quê? Para burocratizar sonho? Sim. Então, pera lá. Não tem nada ainda, né? Não tem nada ainda, então, tipo assim, se brigar, vai brigar por nada, o resultado é nada. Então, tchau. Fazer o quê? Facilita então, a vida, né? Não complica. Facilita a vida. E aí, beleza. Então, regulamentei tudo, deu errado. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu vou bater no contrato social. Um contrato social bem feito, ele regulamenta a retirada de sócio, pagamento dessa retirada e, inclusive, causas de morte. Porque as pessoas morrem. As pessoas esquecem isso, mas as pessoas morrem. Né? Então, hoje a morte nunca esteve tão perto. Para as pessoas pensarem, inclusive, nisso. É verdade. Mas, assim, existe isso. Então, você tem algumas opções. Então você tem a opção de você negociar com seu sócio, fazer a saída dele. Gente, se a empresa existe e ela está registrada na JuSesc, se você não registrar a sua saída, tu tá na empresa. Não adianta assinar o contratinho, guardar ele na gaveta, assinar papel. A gente assinou, não, tem que ir lá na JuSesc, tem que pegar e terminar essa regulamentação. Então, primeira dica. JuSesc Junta Comercial, é isso? Eu falo JuSesc, mas aí deve ser, eu não sei como é que chama em Brasília, mas é a Junta Comercial. Entendeu? Então, assim, esse é um ponto.
Quando tem a regra clara, você é muito mais tranquilo. Você tem uma regra, aí a pessoa, vamos terminar? Que dia que a gente vai terminar o nosso relacionamento? Ah, vamos lá, 30 de março. Beleza, 30 de março, faça um levantamento, um balanço especial, né? Veja o que a empresa deve, o que a empresa tem crédito, veja o quanto que você tem de capital social, qual a sua participação, o contador põe ali, o preço está na mesa. Essa é a regra do jogo. E aí, tem várias outras maneiras de você estar fazendo isso. Você pode fazer proposta cerrada, né? Mutuamente, de tipo, eu acho que vale tanto, eu te ofereço tanto, e as pessoas trocam esses envelopes e elas são obrigadas a vender. Então, tem formas de se fazer isso dentro de uma sociedade. O cara morreu, Tá. eu não quero a mulher dele, e não sei o quê. Hoje já existe o Instituto da Dissolução Parcial de Sociedade no Código de Processo Civil. É mais moroso, você vai contratar advogado, vai ter que contratar perito, vai ter que fazer aquilo. Sendo que, se você tem um contrato social bem feito, vai prevalecer o quê? O que está no contrato. Não precisa passar por nada disso, né? Você pode E outra, passar quem tem o contrato padrão, e quem já tem o contrato padrão, pode aproveitar o momento para renegociar o contrato padrão e fazer um bem feito, né? Exatamente! E você vai lá e registra aquilo e tá tudo certo. Então, assim, a gente tem que parar, às vezes, de pegar e falar, depois eu vejo, jogar as coisas para debaixo do pano. Ou então, o contador é meu amigo, ele foi lá e fez. Gente, o contador, às vezes, salva a gente, mas tem coisa que a gente precisa pôr o dedo na ferida e poder apaziguar. Mas no sentido de regulamentar as coisas, e não no sentido de construir relacionamentos mais transparentes e sólidos. E não fazer as pessoas entrarem numa situação dessa para começarem a se degladiar. Não é esse o objetivo. O objetivo é se prevenir das coisas. Então, tudo tem um momento certo, tem a forma certa de se conduzir, tá? Não é no pau. Assim, ninguém consegue nada. Então, dica é, padronização não serve para empresa inovadora. Padronização não serve para regulamentar relações que são ímpares. As relações, a minha casa funciona de um jeito, a sua funciona de outro. Como é que vai funcionar a nossa? Nós temos que conversar sobre isso. Então, e aí eu vou te falar, quem é casado sabe, bicho, porque ou quem mora junto com alguém sabe. A gente vem com uma carga cultural, o outro vem com outra carga, e a gente tem que construir uma identidade própria com uma cultura compartilhada. E normalmente é aí que eu falo que o primeiro ano de relacionamento é o ano mais difícil. Porque é o ano que você vai ter que acertar essas pontas de dividir a pia do banheiro. E que todo mundo fala que ter duas pias é o segredo do sucesso do casamento. Às vezes não dá para fazer isso na empresa. Então, ter essas regras bem claras no começo é só garantia de que depois, no término, você ainda vai ter condições de respeitar e trabalhar com essa pessoa, independente dela não ser mais sua sócia. Exatamente. E preserva o relacionamento, né? E fora isso, evita que a pessoa, tendo poder de comando, tome determinadas ações que vai prejudicar o relacionamento com o sócio dela. Por quê? Porque eles já discutiram as intenções. Então, ajuda. A analogia com o casamento é boa. Tipo assim, a Juliana não gosta que eu elogio a mulher na televisão. Ele vai falar da mulher na televisão? Cala a boca, cara. Fica quieto. Entendeu? Não faz uma briga. É simples assim. Agora, sabe o que eu acho interessante, Sheila? Mesmo a gente falando aqui no jurídico, assim, né, de questões jurídicas, de questões financeiras e tal, o que eu percebi é que em todo momento você fala da importância de preservar as relações, da importância de trazer um olhar mais com empatia para a situação do próximo e daí sim entrar em negociações que sejam ganha-ganha, o que quer dizer que os dois lados também têm que ceder. E como isso acaba sendo sintetizado numa coisa que, se tivesse para vender, seria ótimo, que é a história do bom senso, né? Exatamente. É bom senso. É um exercício. É uma coisa... Lógico que eu tenho vivido negociações prestantíssimas, você sabe disso, a gente até conversou, né?
E tem hora tem hora que eu me acho um Buda. Mas aconteceu uma coisa comigo semana passada. É verdade. Ela é o Buda, cara. Eu falei, gente, que eu Quem conhece sabe. Eu falei, não, mas eu fiquei assustada comigo. Eu falei, eu tomei o remédio de alguém, gente. Não é possível um negócio desse. Eu falei, fui dar uma olhada. Mas assim, a gente vai tendo serenidade, vai entendendo o quão delicadas são as relações empresariais, assim como as relações pessoais. E outra coisa, eu acho que a gente tem esse denominador em comum. Pessoas fazem negócio. Então você está conversando com uma pessoa do outro lado. Essa pessoa tem problemas, essas pessoas têm angústias. Às vezes você está conversando, você está discutindo uma situação com a empresa super fervorosa ali, e às vezes você não sabe se aquele cara está com a corda do pescoço, ele não sabe se ele vai ser demitido no final do dia. Esse é o momento que a gente está vivendo. E eu passei por uma situação agora que eu fui fazer uma negociação super ardida mesmo. E o cara me xingou, falou que todo mundo que trabalhava comigo era moleque, isso e aquilo. Eu fiquei nossa, você não tem ideia. Fiquei 2 horas conversando com o cara. E aí eu tinha que fazer um orçamento de um concreto, de não sei o que, eu não sabia fazer aquele cálculo, porque eu não entendo nada de concreto. E eu falei pro menino fazer, para apresentar uma contraproposta pro cara, e o cara esqueceu. Passou 2 meses, o cara me mandou um e-mail desse tamanho. Gente, eu fiquei endemoniada de uma maneira que eu peguei o orçamentista e quando eu parei de falar, eu falei assim, desculpa. Essa não sou eu. Eu falei, eu tô errada porque assim, o cara esqueceu. Por que ele esqueceu? Porque entrou numa pandemia, tudo teve que ser reanalisado. Aí eu pedi desculpa, falei, amanhã a gente conversa. Como eu costumo dizer, a Marvia eu ódio sozinha. Entendeu? Digere ele primeiro, dorme com ele. Sabe, amarga ele, e aí eu fui conversar. Aí a gente foi conversar. Graças a Deus, mandei ontem a minuta pro cara, resolvendo todos os problemas, dando termos de quitação, fazendo tudo. Mas assim, olha o embate. O que eu tô querendo dizer, olha o embate. Me pegou num momento ruim, que eu tava atolada de serviço, aí surgiu um assunto lá de trás. Eu fiquei puta porque já não resolveu, aí veio todo o estresse que eu passei e eu, cacetei o cara. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas? Eu tô dando um exemplo, aconteceu comigo agora. Quantas vezes a gente não faz isso? Então, inclusive, eu quero soltar hoje. Mas também são poucas as pessoas que percebem e recuam, né? Que eu acho que isso é uma coisa que conta muito, assim. É uma coisa que eu vim aprendendo a fazer. Eu não sabia. Não sabia. Sabe? Então hoje eu penso assim, ter razão ou ter bom senso? Hoje é hora de ter bom senso. Volta para casinha, reformula. Eu até escutei uma coisa essa semana que você tem que colocar os R's na frente de tudo. Então você vai renegociar, você vai repensar, você vai reclassificar, você vai fazer uma série de exercícios muito íntimos para depois você olhar para fora. Então, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Porque se você sair batendo em todo mundo, se você... Gente, não tem jurídico que salve uma empresa ou não tem administrador que salve uma empresa se todo mundo for viver na guerra. E a ideia da empresa... O CNPJ não morre, gente. O CNPJ não morre. As pessoas trocam, mas o CNPJ não morre. Então, a ideia de você criar uma empresa, voltando lá na história e tudo mais, é a perpetuidade do negócio. Então, como que você quer que a sua empresa seja vista? Você quer uma empresa que, aquele cara ali, ó, fazer negócio com ele, você vai parar no fórum. Nossa, o cara ali, ó, intransigente, não dá para conversar. E você já imaginou quanto de porta você já fechou? Não tem mais espaço para isso, né? Na verdade. Não tem como. Então eu prego muito. Então, assim, o Thiago tá falando aqui que é o momento de se reinventar, né? É isso mesmo, cara. É o momento.
propício. É o momento, é total. E eu acho que em todas as áreas. Agora, eu queria falar uma coisa. Eu e a Sheila, se deixar, acho que a gente passa a tarde toda conversando e a gente ainda tem assunto. Mas eu acho que o Instagram vai derrubar a gente daqui a uns 2 minutos. Então, eu queria aproveitar para falar para a galera o seguinte. Se você passou por aqui, tá vendo esse story, essa live gravada no perfil do Instagram, não tem tempo para ver, a gente vai disponibilizar no perfil do YouTube do 55lab.co, 55lab.co. E a gente tem trazido essas reflexões toda semana, toda terça, toda quinta, às 5 horas da tarde. A galera tem deixado muitas dicas práticas mesmo, assim como a Sheila deixou. Então, eu queria aproveitar para convidar vocês para irem lá, para assinarem, porque aí vocês vão receber sempre um sinalzinho de quando tiver um vídeo novo. Eu queria muito, muito agradecer esse papo. Eu quero muito que a gente transforme isso em uma coisa um pouco mais constante, independente de pandemia ou não. Agradecer seu tempo, a sua disponibilidade, esse mega coração aberto, assim, que a gente tem muita sinergia, mas eu sei que eu tomei um tempo mega precioso seu essa semana, porque não foi a nossa única conversa. E queria ver o que você deixa de dica, assim, tipo um tweet mesmo, sabe? De dica pra galera que viu e que vai ver essa nossa live depois, inclusive, do processo de pandemia. É nunca parar de se reavaliar e de se reinventar. É nunca parar de olhar para si mesmo. É incorporar algumas coisas e pôr no DNA da sua empresa. Você estar em constante aprimoramento. Não dá para achar que exercício constante. Então, sejam não só excelentes profissionais, mas sejam excelentes seres humanos. Então, a dica que eu dou é essa, é o que a gente tem que levar para a vida. Não, é verdade. Porque quando você sai de uma empresa, você não carrega aquilo, você carrega as pessoas que participaram daquela construção profissional e da sua construção pessoal daquele momento. Então, essa é a dica. Eu super te agradeço. Minha mão está gelada ainda. É minha primeira live. Que isso! Nosso papo de salão, cara. É a gente aqui conversando. Eu espero ter ajudado um pouquinho que seja, entendeu? Para você, minha resposta sempre é sim. Eu sei dos seus outros projetos e tudo mais, então, assim, é sempre sim. Eu sei da sua seriedade, eu sei do seu coração, eu sei do seu comprometimento. A Juju é um furacão, mas é um furacão do bem. Ai, emocionante! É um furacão do Fala bem. mais não, porque senão eu vou chorar. Não, mas é verdade Obrigada. mesmo. Então, assim, a discussão que você faz com seus parceiros, a preocupação com quão bom ficou aquilo, do tanto que aquilo valeu a pena. Então, assim, como eu te falo, a resposta é sempre assim. É só você me falar, a gente agenda e tá aqui. E, assim, os vídeos de contatos, dividir tudo, porque eu acredito muito nisso. Se a gente não se unir, se a gente não criar uma rede, se a gente não criar uma maneira mais eficaz de empreender, no sentido de realmente criar uma estrutura mais sólida, tudo vai ficar mais difícil. Nesse primeiro momento, não vão ter recurso suficiente para aquilo. As pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão com foco no problema. E gente como eu e você, que já passou por uns pandemônios, a gente olha para a solução e às vezes tira véus, né, da frente dos olhos das pessoas, para que elas possam realmente voltar a ter esperança e acreditar em si mesma para ir para frente. Então, acho que isso é o mais importante. É isso aí. A gente continuar plantando isso, espalhando essa semente, assim, o quanto que a gente puder. Tá? Obrigada. A gente vai deixar também nos comentários depois as redes da Sheila, porque tem a rede pessoal dela, mas também tem do escritório, e ela tá soltando os conteúdos aí, foda. Se eu fosse vocês, seguiria também. Sheilinha, o Insta vai derrubar a gente. Obrigada demais. A gente se fala. Pessoal, obrigada por terem ficado aqui esse tempo todo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.